por que problematizar a psicologia, né? Por que colocar ela em questão? Por que criar um problema com a psicologia, né? Ela não é uma ciência neutra, né? Ela não elabora os saberes a partir de descobertas, a partir de pesquisas, né? A partir de métricas, né? Por que questionar a psicologia? Sim, a psicologia é o quê? Ela é uma ciência fundamentada, né? Os saberes são fundamentados a partir das pesquisas que ela faz, né? E o saber psicológico é bom, a psicologia faz bem para as pessoas vão no psicólogo e saem melhores, né? Elas saem mais felizes, elas saem mais alegres. Então, por que questionar? É para a gente pensar mesmo, né? Porque a psicologia, ela nos é apresentada como uma coisa boa, como uma espécie de salvação até do indivíduo, né? Coisa que às vezes, se a gente for traçar na linha da história, tempos atrás estava lá no em Deus, né? Numa magia, numa coisa assim, né? Agora o papel do psicólogo ele ocupou esse papel de salvar o indivíduo do conflito dele, do sofrimento, né? Quer dizer, e isso tudo nos apresentado como uma coisa bonita, como uma coisa ótima, né? Então, por que problematizar? E aí entra a questão justamente que o Foucault traz, é que a psicologia ela tem uma função social. Ela é constituída num certo momento, segundo disposições sociais, políticas, econômicas, interesses específicos, e ela compactua com esses interesses. Ela, de certo modo, mantém a sociedade como ela está. Ela mantém o status quo mesmo tendo uma tendência questionadora, crítica, entre alguns grupos, né, ela ainda mantém o status quo, né? E a gente vai ver um pouco aqui como que isso acontece, né? E para começar, uma frase do Foucault que eu acho fenomenal: a psicologia se tornou na cultura ocidental a verdade do homem. Eu fico pensando, olha a responsabilidade que os psicólogos e as psicólogas têm sobre as costas deles, né? Eles estão falando a verdade da pessoa. Ah, essa pessoa está assim por causa de um conflito edipiano mal resolvido. Ou ela está assim por causa de um trauma de tal época. Ou ela está assim porque ela tem toque, né? Quer dizer, é como se estivesse dizendo uma verdade sobre a pessoa. Isso aí tem validade, tem inclusive validade jurídica. O laudo psicológico, o diagnóstico, né? Psicológico, olha o perigo, né, desse papel do psicólogo, né? E aí vem justamente as questões que o Foucault traz, né? Por que problematizar a psicologia? Primeiro de tudo, o Foucault ele vai entender que a verdade, ou seja, todos os saberes que a psicologia defende como verdadeiros, escala de desenvolvimento humano, traumas, depressão, toque, todos as síndromes, os transtornos, né, psiquiátricos, ele vai entender que essa verdade ela é uma criação. Ou seja, a verdade ela não tem um valor único, não tem um valor eterno, não tem um valor ahistórico, atemporal, ela não serve para todos. A psicologia científica ela não fez descobertas sobre os seres humanos, que é o que parece quando a gente vai estudar a psicologia na academia, ou mesmo ler os livros de histórias. A gente chegou de história da psicologia, por exemplo. A psicologia chegou em tal entendimento porque ela descobriu tal coisa. Ó, antes não sabia que isso era depressão, agora sabe que isso é depressão, né? O Foucault vai dizer, não, não é que ela sabe que isso é depressão, ela configurou essa série de sintomas e condições de uma pessoa e chamou isso de depressão. Ou seja, ela não descobre coisas, ela cria verdades. Né? O Foucault ele parte dessa perspectiva, né? Porque a tendência nossa é pensar que a psicologia foi uma progressiva descoberta que, nossa, agora a gente entende que isso aqui que a pessoa está passando realmente é um trauma familiar do período passado dela, né? Antes a gente não entendia. O Foucault vai falar, não, antes a gente entendia de uma maneira, agora a gente entende dessa maneira. Pode ser que daqui a uns tempos a gente entenda de outra maneira. Então não é uma descoberta de uma verdade como se eu tivesse tirado, né, de um pano assim que estava cobrindo, aí eu descobri e encontrei, olha, a verdade é essa, né? O Foucault fala, para o Foucault, a verdade é sempre uma produção. É uma produção sobre o que eu entendo nesse momento. Então, hoje se entende que a pessoa tem depressão, que ela, né, em outros tempos se entendia que ela estava, sei lá,
endemoniada, que ela estava cansada. E em outros tempos vai se entender de outra perspectiva, que é o que o Foucault faz quando ele traça a história da loucura, que ele vai buscar quais eram as disposições para com a loucura com o passar dos séculos. Né? Ele vai entender que, por exemplo, no século XV, XVI, a loucura não era entendida como um problema, como um defeito a ser corrigido, como algo que merecia um tratamento. Né? O louco, ele convivia com as outras pessoas. Às vezes ele era largado nos navios, assim, para peregrinar e tal, mas não era algo que merecesse um diagnóstico e que devesse ser encaminhado para um tratamento. Hoje o louco, ele é um objeto do psicólogo, do psiquiatra, do médico, né? Naquela época, o Foucault vai falar, não, o louco naquela época ele se relacionava com os artistas, ele se relacionava com os blasfemos, né? Ele não era um objeto, não tinha uma relação com medicina, com psicologia, não tinha essa ideia de tratamento. E para ele, essa ideia de tratamento que a gente tem hoje é uma produção, é uma outra disposição para com a experiência que a gente chama da loucura, o desatino, né, a experiência trágica, né? Então, outro ponto também importante, né, esse é um dos pontos, a verdade é uma criação. Então, o que a gente fala hoje em psicologia não é uma verdade, é só uma criação, é uma produção sobre as condições que a pessoa se apresenta. Né? Até mesmo uma criação, diagnóstico, avaliação e tudo mais. Outro ponto, as teorias em psicologia. Né? Nem todos os fundamentos da psicologia são científicos. Né? As suas teorias, elas validam muitas vezes interesses sobre modos de vida específicos. Né? Quando a gente pensa assim, olha, aquela pessoa tem tal coisa, por causa de tem uma teoria científica que explica como se a ciência fosse uma coisa que estivesse em outro plano, né? Ela não faz parte aqui da sociedade, das relações econômicas, dos problemas sociais, dos interesses políticos, né? Como se ela tivesse, nossa, ela transcende isso, ela é neutra, né? Como se a ciência conseguisse falar da realidade sem se relacionar com a própria realidade, né? O Foucault vai entender, não, os fundamentos em psicologia, eles são embasados em interesses, são jogos de poder, no qual a ciência faz parte desses jogos. A ciência muitas vezes está aí em favor desses jogos, está mantendo, né, essa posição do modo como está, ou está questionando, ou está colocando, levando para um outro caminho. Né? E aí entra o terceiro ponto, que é fundamental de entender na crítica do Foucault, na questão que o Foucault traz, é que a psicologia ela exerce controle. Um controle bem sutil e bem complexo, porque ela interage sobre a vida, sobre a experiência mais subjetiva da pessoa, que é a experiência da pessoa com ela mesma, da pessoa com seus conflitos, da pessoa com as suas crises, com as suas questões, com os seus desentendimentos internos, né? Então, os saberes e as práticas da psicologia exercem um controle individualizado sobre as pessoas. É diferente do Estado. O Estado cria uma lei que serve para todos, mas ele não está lá em cada um acompanhando individualmente. O psicólogo é o único que acompanha a individualidade de cada um, de perto. Imagina o psicólogo escolar, eu vou acompanhar aquela criança que tem déficit de atenção. Né? Déficit de atenção já é uma criação. Ou que tem TDAH, né? Para quê? Para monitorar essa pessoa, para transformar ela, né? Para transformar, para moldar ela para poder se ajustar melhor a uma normativa específica. Né? Ele propõe, o psicólogo, a psicóloga propõe um modelo de vida a partir da ideia do normal. Né? A psicologia trabalha, o normal e anormal. Muitas teorias não falam assim diretamente, mas de certo modo cada teoria tem uma tendência do que se entende que é saúde psíquica e do que é o adoecimento psíquico. Né? A saúde psíquica tem a ver com uma norma, tem a ver com uma régua, tem a ver com um padrão. Né? A maioria das teorias, principalmente as tendências positivistas. Né? Então, essa tendência de ajustar a pessoa ao normal em contraposição ao anormal. Quer dizer, isso nada mais é do que uma forma de ajustamento social. Né? E a gente faz esse papel. É como se a gente fosse uma polícia da subjetividade.
né? A gente não é um policial que está lá olhando uma massa e falando, ó, gente, vocês têm que ficar quietos, vocês têm que ir para lá, lançando uma granada de fumaça, alguma coisa assim. Não, a gente está lá no subjetivo, no interior. E o pior de tudo é que parece bonito, né? Parece que a gente está fazendo um bem para a pessoa, a gente está salvando a pessoa, né?